gente está muito feliz de estar aqui mais uma vez. Você sabe que a nossa caminhada é para apoiar mães, estamos aqui para isso, apoiar mães na educação dos filhos, no autocuidado e no desenvolvimento pessoal. Seja muito bem-vinda aqui nesse lugar. Olá, meu nome é Kaline Salim, eu sou psicóloga e como você, nós somos mães apaixonadas pela vida, pelas possibilidades que ela traz. Seja muito bem-vinda ao podcast Mães e Abraços. E antes de apresentar a nossa convidada especial, eu queria apresentar para vocês a assinatura mensal de fotos, que é a Mamãe Elefante Oficial. Então, você encaminha suas fotos pelo aplicativo de celular WhatsApp e recebe aí elas impressas no conforto da sua casa, junto com o álbum, e você vai montando o seu álbum juntamente com seus pequenos aí. É uma experiência, gente, indescritível. Essa semana eu compartilhei com meu marido e eu falei assim: poxa, amor, eu não tenho nenhuma foto com meu pai na infância, nenhuma foto. E aí ele falou assim: o Tomás e a Helena não vai ter esse problema, não vai carregar esse trauma, né? Porque eles têm milhões de fotos. A gente recebe de 6 em 6 meses o álbum e as fotos mensalmente. Se você é ouvinte do podcast Mães e Abraços, disser que é nosso ouvinte, você vai ganhar 10 fotos adicionais no primeiro mês. Eu tenho plano de 24 fotos, mas, na verdade, eu recebo todo mês 29 fotos, porque se você encaminha essas fotos antes do dia 15, você recebe 4 fotos extras. Se você publica nos stories, você recebe mais uma foto. Então, gente, são muitas fotos para relembrar esses momentos maravilhosos que vocês vivem em família. Não perde tempo, vai lá e faça a sua assinatura também. E agora eu queria convidar Mari Furtado, mineira, queridíssima, maravilhosa. A gente está aqui já há 30 minutos só papeando, porque é uma delícia conversar com ela, e vocês vão adorar. Mari, chega mais, minha linda, e brilhe no palco do Mães e Abraços. Ai, gente, que delícia! Obrigada por me receber com tanto carinho, com tanto acolhimento. Muito obrigada pelo convite que vocês me fizeram. Para quem não me conhece, né, eu sou a Mari Furtado, eu sou pedagoga, eu sou educadora parental. Eu sou pós-graduada em educação positiva, especialista em neurociências e trauma da infância e da adolescência, terapeuta do trauma e especialista em relacionamento entre irmãos também, que é o nosso assunto de hoje, né? Mari do céu, quanta bagagem, que alegria ter você aqui. E vamos, a gente tem muita curiosidade, né? A gente quer saber por quê, como foi que você se tornou especialista? O que te motivou a se tornar, dentre tantas especialidades que você tem, mas a ser especialista também em relação ao relacionamento entre os irmãos, né? O que te levou a isso, a esse movimento? Bom, eu esqueci, né, de falar dentro de tudo que eu falei, que a minha maior especialidade, para a qual eu estudo todos os dias e aprendo todos os dias, é ser mãe do Raul e do Tom, né, meus dois filhos. E eles, na verdade, são com certeza um desses fatores. O principal motivo de eu ter seguido esse caminho de estudar, de querer saber, de construir todo um conhecimento acerca desse relacionamento, que depois do relacionamento da mãe com os filhos, talvez seja o relacionamento mais íntimo, visceral, animalesco que existe, né? É o relacionamento entre irmãos. E, na verdade, eu fui muito por esse caminho porque eu tenho uma história de vida com os meus irmãos que eu não gostaria de repetir com os meus filhos, né? Que não estou aqui para vilanizar pai e mãe, porque fizeram o melhor que podiam com os recursos que tinham na época e tudo, mas eu tenho um relacionamento com os meus irmãos distante. Não é que não ame eles, amo muito eles, né? Cada um com suas características, do seu jeito. Somos eu mais dois e eu sou a mais velha. Somos muito diferentes uns dos outros. E isso, obviamente, gerou conflitos infinitos na infância, na adolescência, na vida adulta também. Mas muito desse distanciamento, né, de eu escutar assim, mas como assim
os seus irmãos não são seus melhores amigos? Vem desse lugar, de ausência mesmo, de mãe e de pai na construção desse relacionamento, né. E aí eu engravidei do Tom e falei: "Meu Deus, eu preciso trabalhar isso, porque a gente não faz nada com o que a gente não precisa trabalhar na gente, né". Então eu falei: "Cara, eu preciso levar esse conhecimento que eu tô tendo", né, fui estudar disciplina positiva, fui estudar atuação consciente, fui estudar educação consciente, respeitosa, não violenta, fui fazer comunicação não violenta, fiz educação positiva e em todos os lugares esse tema me chamava atenção, de novo. E eu falei: "Ele tá me chamando. Se ele tá me chamando é porque eu preciso falar sobre isso". E aí eu comecei a estudar, me aprofundei no tema, me aprofundei no assunto, estudei muito e lancei, um curso Relacionamento entre Irmãos, né, irmãos parceiros sem rivalidade, junto com a Aline, uma amiga minha, outra educadora parental. A gente teve 3 turmas, e aí depois a gente acabou não fazendo mais, Tom nasceu, ela também com os meninos pequenos, aí eu fui fazer mentoria, aquele tanto de coisa. E agora, muito em breve aí tal, a gente vai lança de novo essa quarta turma, mas veio muito daí. A gente acha que o relacionamento entre irmãos é a gente olhar para como que está a relação dos nossos filhos, eles com eles mesmos, né? Mas vai passar muito por como está a nossa relação de mãe com essas crianças, independente de quantas forem, uma, duas, três, quatro, 10, né? E vai perpassar também pela nossa história, seja com os nossos irmãos, para quem é filho único. Ah, mas eu sou filho único, eu não tenho história com irmãos. Tem, porque com certeza você teve primos, com certeza você teve coleguinhas dos quais você era próximo. A palavra irmão em si é muito mais no sentido de sensação de irmandade, de proximidade, de estar ali convivendo com aquelas outras crianças com as quais na infância nós éramos comparadas, medidas, eh, provocadas, enfim, todo o aparato de ser irmão que a gente conhece e bem sabe, né. Ô Mari, ser mãe de 2 ou mais é uma experiência maravilhosa, mas ao mesmo tempo muito desafiadora, né? E uma dificuldade, assim, um desafio, né, que a gente mais enfrenta e compartilha entre mães é o ciúme, né, presente ali entre os irmãos. E esse ciúme, ele varia muito, né, dependendo do contexto, dependendo da idade, dependendo do gênero, né, se os dois são meninos, ou se é menino e menina, enfim. Eu queria perguntar para você que como pais, como responsáveis, né, como cuidadores ali, principais cuidadores, né, o nosso comportamento, ele pode aumentar, ele tem o poder de aumentar ou diminuir a presença desses conflitos? Isso com certeza, né, Cá, assim, primeiro a gente precisa imaginar que a questão dos ciúmes nunca é só os ciúmes, né, vai sempre estar ali relacionada com a ausência emocional, a disponibilidade emocional ou não daqueles adultos cuidadores, correguladores emocionais dessas crianças, né, vai estar relacionado também com o quanto essas crianças são uma comparada com a outra, né, uma, sendo tratada da mesma forma que a outra, porque a grande problemática que a gente enfrenta quando somos mães de 2 ou mais, né, é que logo dizem pra gente: "Olha, você tem que tratar os filhos igual, o que você der para um, você dá para o outro, porque senão vai dar confusão, vai dar briga", e preferencialmente, no caso, por exemplo, de um brinquedo, dá até da mesma cor, o mesmo brinquedo, porque se mudar a cor também vai dar confusão, vai dar briga e etcétera. E aí a gente cai num limbo infinito de querer ser a mesma mãe para aqueles filhos e esquece que eles são indivíduos, que são sujeitos diferentes um do outro, que nós não somos a mesma mãe que fomos para um quando nasceu
e somos agora para o outro que acabou de nascer, por exemplo, quando é o caso de mães agora que estão com bebês novinhos, né? Nós somos mães diferentes, nós estamos em momentos diferentes e mais, eles precisam que a gente seja diferente para eles, porque as necessidades deles são totalmente diferentes uma do outro, né? Então tem uma necessidade mais de toque, de abraço, de ficar agarrado. Eu, por exemplo, com o Tom, que é o caçula, o tempo todo que ele está dentro de casa, ele está me cercando. E tem dias que ele está mais sensível, ou talvez eu mais desconectada, enfim, que ele agarra na minha perna como se ele fosse um koala na árvore. E por onde eu vou na casa, eu vou carregando aquele koala ali, e eu vou só intercalando a perna para não ficar forte diferente, né? Não ficar esquisito depois, quando tiver de short. Mas ele vai ali. E o Raul não tem tanto. O Raul sempre foi. Eu sempre falava assim: ah, o Raul é um menino de cola, é um menino de cola. E achava o máximo isso, que eu amo da cola e tal. Andava com esses meninos o dia inteiro no sling, aquela coisa e tal. E aí veio o Tom, e o Tom me mostrou que o Raul não é nada de colo, que ele é que é de colo. Porque o Tom, eu falo, o Raul eu fazia cama compartilhada, o Tom eu faço corpo compartilhado, porque ele dormia em mim, né? Então, ele veio me mostrar, assim, olha, eu sou diferente, né? E eu tive muito medo desse serzinho diferente que nasceu, né? Durante os primeiros 26 dias de vida dele, eu chorava desesperadamente de saudade do Raul, de medo, e o Raul lá do lado, né? Dentro de casa com a gente, e de medo, porque com o Raul já estava com 4 anos, eu tinha um relacionamento absolutamente estabelecido de amor, de conexão, de carinho. Eu era para o Raul uma mãe muito boa, porque eu conseguia identificar ali as necessidades dele, eu conseguia acolher, eu conseguia abraçar. Então, ele foi aquela criança que desfraldou no tempo dele, que tirou o bico do jeito que ele quis, e sabe, assim, foi tudo. Foi tudo assim, a gravidez, não tive problema nenhum. E o Tom já veio e já veio me mostrando essa falta que o Raul ia me fazer. E aí eu chorava desesperada de saudade e chorava de culpa porque o Tom que estava ali, recém-nascido, precisando de mim o tempo inteiro e eu não queria saber dele. Eu só queria saber do Raul, né? E o tempo inteiro a gente pauta querendo ser igual. Eu queria ser pro Tom igual eu era pro Raul. E o Tom já veio logo com 26 dias falando: olha, não vai rolar, não vai ter jeito. Eu preciso que você seja diferente, porque não é isso que eu quero de você. E eu acho que o ciúmes vem muito daí, dessa questão da gente querer tratar os nossos filhos igual. E a gente não tem que tratar igual, a gente tem que tratar com equidade, né? Eu gosto muito da palavra equidade, porque é dar ao diferente as diferenças que ele precisa, né? E isso é muito bonito na maternidade, porque quando você olha para o seu filho e consegue reconhecer essas diferenças dele, que fazem ele o ser único e extraordinário que ele é, que fazem dele esse ser que a gente ama enlouquecidamente, né? Você consegue ser uma mãe que vai atender essas necessidades de uma forma que os potinhos vão estar ali mais nutridos, e aí esse ciúme ele não vai acontecer tanto, porque vai ter a presença da mãe ali. Quando eu estou falando de presença, não é a presença física necessariamente, é muito mais a afetiva, né? A emocional. E aí não vai ter tanto esse ciúme. A gente, a grosso modo, né, sendo bem grosseira aqui mesmo falando, e com certeza vão me julgar, porque agora tudo é culpa da mãe, né? Enfim. Mas a briga, o conflito, é claro que isso vai ser um processo natural do relacionamento, até um desenvolvimento cerebral também, né? A briga faz parte, porque a gente cria sinapses ali para aprender negociação, para aprender sobre relacionamento. O relacionamento entre irmão, na verdade, é um grande estágio para todos os outros relacionamentos que a gente vai ter ao longo da nossa vida, né? Para tudo. E aí, mas as brigas exageradas, aquelas que a gente tem a sensação de que a gente está apagando incêndio dentro de casa a cada 15 minutos, a gente, a grosso modo, diz que é falta de mãe.
né? Mas é essa falta desse reconhecimento mesmo, de entender que cada filho é diferente, que vai ter uma necessidade diferente. Então, vai ter um dia que eu vou precisar ficar mais com um, vai ter dia que o outro vai me demandar mais. E não significa que eu estou sendo pior para o outro por causa disso, gente. Vai ter dia que eles vão querer ficar longe da gente mesmo. Podem acreditar, tem dia que filho precisa de folga da mãe. Eles se sentem até mais leves e aliviados, tanto que a gente fica ali, né, pressionando e corujando eles e tudo. Então, a gente precisa ter esse olhar diferenciado, amoroso, afetuoso, de entender que, olha, hoje ele está precisando disso, hoje ele está precisando assado. E é claro que vai ter briga, é claro que vai ter conflito. A gente tem o tempo todo também. A gente tinha, para quem teve irmãos, com os nossos irmãos, com os colegas de escola, com, né, e tudo. A diferença é que muitas vezes era tratado com tanta naturalidade que ninguém tomava providência ou tomava uma providência do tipo, vai ficar todo mundo de castigo, não interessa quem começou, vai apanhar todo mundo, não interessa quem começou. Ou então, no meu caso, que era mais velha, se era uma disputa, por exemplo, por brinquedo, não se observava quem estava com o brinquedo primeiro. Já eu tinha que ceder sempre, porque eu era mais nova, a mais velha, e eu tinha que entender. Só que eu era mais velha com 3 anos, o meu irmão tinha 6 meses. Como que uma criança de 3 anos vai entender que ela precisa ceder aquele brinquedo porque o irmão. Cara, mas eu também preciso, né, filho? Agora, por exemplo, o Tom tá doente. Filho, eu com o Raul, agora a mamãe vai ficar um pouquinho mais com o Tom, porque ele tá precisando do meu colo, ele quer que eu durma com ele, que eu não sei o quê. E o Raul, ele verbaliza isso muito bem, porque desde que ele se entende por gente, né, que eu vivo a educação positiva dentro da minha casa, é claro que cada vez com mais profundidade e consciência, né? Mas ele hoje, com 6 anos, já verbaliza, ele já fala, mãe, você está ficando muito mais tempo com o Tom do que comigo. E eu escuto, ao invés de eu lutar contra isso e falar, não, filho, imagina, claro que não, mamãe fica com você também. Não, eu escuto e falo, tô, né, filho? Então a mamãe vai dar um jeito de resolver isso, tá bom? E vou ficar mais tempo com você também. Porque muitas vezes a nossa relação com os nossos filhos gera essas situações de um ficar com ciúme do outro, um ficar ressentido com o outro, um ficar se sentindo menosprezado em relação ao outro, por falta da nossa escuta. A gente tende a querer resolver ali o problema e não escuta e não reconhece que, cara, ele tem razão. Tá mesmo, o Tom tá doente desde quarta-feira. Eu tava em outra cidade com ele, exatamente para afastar os dois, porque era contagioso até um determinado período, para ele não pegar, para proteger ele. Mas ele não estava nem aí se ele pegasse ou não, ele só queria estar com a mamãe, né? E aí essa minha falta afetiva, tô colhendo os frutos aqui, né? Quando eles se encontraram, achei que eles iam morrer de amores, de saudade um do outro, e durou 2 segundos. E aí já começou um dar um tapa ali, o outro dá o tapa aqui, um chora daqui, o outro pede o colo aqui. E aí eu vou tomar café da manhã, tem 2 crianças em cima de mim para tomar café, eu vou tentar pegar a xícara do café, derruba tudo, cai o pão, vai comer o pão comido que a cachorra deu uma mordida. E assim as coisas vão acontecendo, né? Assim, é uma vida normal de uma mãe de 2 ou mais. A gente precisa entender e reconhecer a importância da nossa presença e da diferença entre os irmãos. Ao mesmo tempo, entender também que, como você falou, a relação entre os irmãos é uma relação base e de preparação para outras relações. Então, os conflitos, eles vão fazer parte. Porque, e aí entender como que eu posso ser guia nesse processo todo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu acho que é muito interessante, porque tem a nossa função, não função, o nosso papel nesse processo todo, que envolve todos esses elementos que você trouxe, e ao mesmo tempo, a criança também ser guia, né? No sentido de trazer as vivências e a gente poder ouvi-las e reconhecê-las e validá-las. Não sei se deu para entender o que eu estou querendo trazer. Digamos assim, os dois são guias nesse processo. Isso. Eu falo que assim, nós somos guias e os nossos filhos são os nossos termômetros de como que está essa relação, né? Eles vão trazer isso muito para a gente
seja através da fala, como, por exemplo, eu disse anteriormente que o Raul já consegue verbalizar, mas ele está com quase 7 anos, ou eles vão trazer isso através do comportamento, né? Então, o Tom, com 2 anos e meio, ele não consegue chegar num nível de maturidade que o Raul tem hoje, e falar: mãe, eu tô sentindo sua falta, você tá ficando muito tempo com o Raul. Ele vai chorar, ele vai pedir mais colo, ele vai bater no irmão, ele vai bater no irmão. Ele vai tentar afastar o Raul, ele tenta. Quando ele tá no meu colo, o tempo todo que o Raul chega perto, ele põe a mãozinha para afastar o Raul. Tipo, meu mamãe, ele fala, é meu mamãe. O Tonton é da mamãe e o Raul é do papai. Isso ele fala, já, né? Então ele tenta afastar. E aí, a gente, enquanto guia dessa relação, é falar: filho, a mamãe sabe que você tá querendo o colo da mamãe só para você, a mamãe tá aqui para você, tô te acolhendo, a mamãe te ama. É muito importante que eles se sintam, mais do que a gente fale para eles, né? É muito importante que eles se sintam amados. A gente fala o tempo inteiro, mas eles estão sentindo esse amor o tempo inteiro? Com certeza não. Senão a gente não tinha tanta demanda afetiva que a gente tem, né? E isso não é culpa nossa, tá bom, mães que estão aí assistindo, escutando, por favor, eu não tô pondo culpa materna mais do que a gente já carrega em ninguém. É estado de consciência, é a gente tomar consciência de que isso acontece e agir diante disso. Vai ter dia que a gente vai conseguir, vai ter dia que a gente não vai conseguir. E aí o pau vai quebrar dentro de casa mesmo e a gente vai para contenção de danos ali e evitar conflito, né? Quando a gente guia dos nossos filhos, essa parte de ser guia vai ser muito pautada, mais uma vez, pela forma como a gente se relaciona com eles. A gente precisa lembrar que a gente é espelho para eles. Eles vão fazer o que a gente faz, não o que a gente fala para eles fazerem. Então, se eles veem a gente tratando o irmão com respeito, com carinho, com amor, mas percebem que a gente trata eles também, porque não adianta só eu tratar o irmão e o outro não. E isso acontece. Eu vou falar daqui a pouquinho por que isso acontece. E tratar ele também com carinho, não com o mesmo carinho, não com o mesmo amor, mas com o que eles precisam de carinho, de amor, de respeito, de atenção e nananã, de brincadeira, né? Que também é muito importante para a conexão, para o vínculo e tal. Ele vai fazer isso com o irmão também. Então, aqui em casa, eles brigam, eles dão tapa, eles disputam brinquedo, eles disputam meu colo, eles cobram. Você fez isso com um, não fez com o outro. Você deu mais tempo para ele do que para o outro. Porque tudo vocês fazem para um e não faz para o outro. Cada um cobra do seu jeito. E a gente sempre vai estar. É uma balança. Então a gente tem que tentar manter ela ali o máximo equilibrado, mas dificilmente a gente vai conseguir, porque vai ter dia que um vai estar com uma demanda de 70%, o outro vai estar com uma demanda de 30% e vice-versa. Então a gente vai tentando manter esse equilíbrio. A gente ser guia, além da gente ser esse exemplo, é validar os sentimentos e as emoções dessas crianças dentro de casa. Então, filho, eu tô vendo que você ficou chateado e frustrado porque seu irmão tomou o seu brinquedo da sua mão, né? Eu sei. Filho, eu tô vendo que você queria muito brincar com aquele brinquedo, você não conseguiu pedir, por isso que você tomou da mão do seu irmão, né? E aí a gente vai, depois que a gente valida, a gente vai, quando são muito pequenos, obviamente, né? A gente vai tentar lhe propor com os dois juntos uma solução. O que que você acha de brincar um pouquinho com esse? Vão trocar o brinquedo? O Raul aqui com o Tom toma muito brinquedo, né? O mais novo normalmente faz muito isso. Ele quer tudo que o mais velho tá fazendo, né? Você deu a Disney para o mais novo, ele quer brincar com a caixa de papelão que o mais velho tá brincando. É isso que rola. E aí, muitas vezes eu falo com o Raul, filho, vamos fazer uma coisa? Eu sei que ele tomou da sua mão, porque ele ainda não sabe não tomar. É o jeito dele de conseguir o que ele quer, e a gente está ensinando isso para ele todos os dias. Ele vai aprender de pouquinho em pouquinho, igual quando foi com você. Mas que tal se a gente sugerir para ele uma troca? Porque só de você, eu ensino isso para o Raul, eu falo, só de você pegar no brinquedo já chama a atenção do seu irmão. Então vamos tentar, pega um brinquedo e oferece para ele. E assim, 90% dos casos dá certo. E aí o Raul tem o brinquedo que ele estava de novo, né? Daqui a pouquinho, quando o Tom tiver um pouco mais velho ali, com 3, 4 anos, o Raul vai estar com 7, 8, eles já vão conseguir fazer essa negociação
essa busca por uma solução sozinhos, sem a minha interferência. E o ideal é que isso aconteça, porque ainda que a gente tenha a melhor das intenções e o mais alto nível de conhecimento sobre relacionamento entre irmãos, a chance de eu cometer uma injustiça com um ou com o outro é muito grande. Porque eu não acompanhei o percurso daquele conflito desde o início. O conflito é como se ele fosse os 2 minutos finais do filme que a gente não prestou atenção nas 2 primeiras horas que ele estava acontecendo. Às vezes vai ter briga que vai acontecer por causa de coisa que aconteceu há uma semana e a gente nem sabe o que aconteceu. E foi a gota d'água ali de um e outro, entendeu? Então, por isso que eu falo, a gente precisa ser guia e interferir o mínimo possível. É claro que vai depender das idades, é claro que vai depender, por exemplo, do gênero, se é masculino, se é feminino, se é menina, se é menino, vai depender da faixa etária, vai depender da ordem de nascimento, muitas vezes. Tudo vai interferir, né? O mais velho, por exemplo, o filho mais velho, a nossa geração de filhos mais velhos, a gente tem, eu falo a gente porque eu sou a mais velha, dentro da gente um sentimento de injustiça gigantesco. Porque tudo era a gente que tinha que ceder para o mais novo, independente do que tivesse acontecido. Tudo era a gente que ficava de castigo, porque o mais novo estava chorando, porque é o recurso que o mais novo tem a chorar. E é o que conecta ali diretamente com aquela mãe, com aquele pai, porque o choro, para nós, até então, significava que machucou, que não estava bem, que não necessariamente hoje todas as questões neurocientíficas que a gente sabe que envolvem choro, como, muito mais como uma comunicação de desconforto, de frustração e tal, do que de machucou, de estar ferido, né, e etc e tal. Então, sim, nós somos os guias e os nossos filhos os termômetros dessa relação. Então, se eles estão brigando muito, se eles estão se estapeando muito e tal, cabe que a gente vá até ali e converse, acolha. Na medida que eles forem crescendo, eles vão conseguir, se a gente pratica isso desde eles novinhos, conseguir chegar a soluções sozinhos, né? Vai ter, gente. O que não significa que nunca vai ter tapa, nunca vai. Vai, claro que vai ter. Eles são seres humanos, eles são bicho. Bicho não briga. É mamífero. Já viu? Um leão brigando quando tá com fome, ele vai para cima. A leoa, quando não quer que o leão chegue perto, ela vai dar umas mordidas nele, tipo, sai daqui, de perto de mim. Então vai ter, bicho, é mamífero, faz parte. Mas em excesso, tem que ter essa atenção. Eu falo que da mãe, porque aqui estamos entre mães, mas do cuidador principal, né? Que a criança reconheça ali como o cuidador ali naquele momento, como a referência relacional ali, né? Ô Mari, esse ciúme, ele é normal, ele vai existir, né? Porque faz parte do relacionamento. E a gente não precisa falar só do relacionamento entre irmãos, né? Esse ciúme está presente no relacionamento entre humanos. Não só humanos, tá, cá? A gente tem ciúmes das nossas coisas. Você empresta tudo seu Sim, pro povo? Tô vendo exatamente. você com esse tanto de livro atrás aí, igual eu. Eu não empresto meus livros, gente, de estudo, mas nem que me pague. Pode me Não. oferecer uma fortuna que não vai para casa de ninguém, meus livrinhos de estudo. Os de Ô Mari, literatura básica, até assim, de vez em quando, dependendo da pessoa, eu anoto ali que eu emprestei, coloco um prazo, já coloco lá na agenda, daí um mês cobrar da pessoa o livro e tal. Mas os de estudo, mas não tem nem perigo. ô Mari, quando alguém me pede um livro emprestado, sabe o que eu faço? Eu falo, não, eu vou lhe dar um. Aí eu vou na Amazon, já peço, já mando no endereço da pessoa. Resolveu o conflito, resolveu, já deu a Exatamente. solução ali, ó. É Adorei. isso mesmo. Então, mas o problema é quando a gente naturaliza isso, né? Na relação entre irmãos. Então, a gente vê as crianças, a gente vive dentro de casa um caos, a gente vê as crianças, né? Uma estapeando a outra, e aquela briga, aquela disputa, aquele conflito, e a nossa paz vai embora, e a gente fala assim, é normal. Geralmente, quando a gente está socializando com alguém, assim, né, nas festas ou no encontro de família, a gente sempre vê esse olhar da sociedade, né, para os conflitos entre as crianças, normalizando, naturalizando esses conflitos. Mas o que a gente quer trazer aqui, gente, é que você, como cuidador, você tem uma responsabilidade. E o que a Mari traz, uma sensibilidade.
ao escutar o que a criança está trazendo, a necessidade que ela está apresentando, né? Observar aquele contexto para você não ser injusta com a criança, ser violenta com a criança, né? E ver qual que é o teu papel, a tua responsabilidade naquele conflito. Porque se a gente também naturaliza e diz assim, não, gente, é normal a criança estapear, tá tudo certo, é assim mesmo, irmãos, né? Eu também brigava com meus irmãos. A gente tira a nossa parcela, né, de responsabilidade naquele conflito e a gente não faz nada, a gente cruza os nossos braços, né? E a situação não se resolve, porque esses conflitos, eu percebo que eles tendem a aumentar, sabe? A piorar. Então, a gente precisa estar atento e ver o que a gente pode fazer, né, para diminuir esses conflitos, como o exemplo maravilhoso que você trouxe, né? A negociação, mostrar para a criança que a gente pode resolver através do diálogo, através da negociação. E a pergunta que eu queria te fazer é, Mário, existem estratégias, né, que a gente, como pai, a gente pode adotar para minimizar esses conflitos? Existe, né? Acho que primeiro de tudo, é claro que eu vou trazer aqui coisas práticas para essas soluções que a gente pode encontrar com eles, mas primeiro de tudo é a nossa tomada de consciência, né? Entender que essa normalização, não é nem naturalização, porque o natural do ser humano é viver em bando, é ser compassivo, é ser colaborativo, é ser amoroso, é um querer ajudar o outro. E aí, se você leva isso para dentro de um relacionamento entre irmãos, pensando assim, ele puro, por ele mesmo, você pensa, poxa, então não haveria conflitos, já que o natural do ser humano é isso. É bem por aí, tá? Mas a gente normaliza esses conflitos porque nós adultos criamos esses conflitos. A gente começa a criar o conflito quando nasce o segundo filho, e aí a gente chega na casa do bebê para visitar e vira. Quando a gente dá atenção para o mais velho, a gente vira para ele e fala assim: agora você é o rapazinho da casa, agora você é a mocinha da casa. Você tem que cuidar, tem que proteger, tem que amar, tem que ser melhor amigo do seu irmão. E aquela criança, que pode ser um bebê, né? Pode ainda ter 3 ali, 4 aninhos, ou pode ser já um pouco mais velha e tudo, olha e fala assim: pera, já tirou meu tempo com a minha mãe. Normalmente rouba o quarto, porque a gente mantém o quarto do bebê ali e faz um novo para a criança achando que ela vai curtir o novo e a gente é mamífero, gente, a gente é territorialista. A criança não quer um quarto novo, ela quer o quarto dela ali, pode mudar um móvel ou outro e tal, mas o ideal é a gente fazer o quarto novo para o bebê ali, né? Enfim, já roubou meu quarto, já roubou meu tempo com a minha mãe, roubou minha cama, porque até então eu dormia com a mamãe, agora eu tô tendo que dormir num quarto sozinho. De vez em quando papai vai lá dormir no colchão comigo, né? E eu ainda vou ter que fazer isso tudo, cuidar, amar, brincar junto, emprestar meus brinquedos. É claro que não pensam isso conscientemente, né, gente? Mas a gente sente, né? A gente, ser humano, a gente sente antes a gente aprende a sentir, depois a gente aprende a correlacionar as coisas todas, né? A parte cognitiva. Então, primeiro de tudo é essa consciência. Então, nasceu um bebê, vai visitar? Cara, chega, conversa com o mais velho primeiro, pede o mais velho, bate um papinho ali de 5 minutos, depois pede o mais velho para te levar até o bebê, para você conhecer o bebê. Ressalta a importância desse mais velho, não como cuidador dessa criança, porque ele não tem obrigação nenhuma de cuidar desse bebê que está chegando, né? Mas olha, você sabia que você vai ser o grande ídolo do seu irmão? Porque né? A gente que tem 2 ou mais filhos, a gente sabe, o primeiro filho, a pessoa favorita no mundo é a gente, a mãe. O segundo, não, a gente está lá em segundo, porque o primeiro é o irmão mais velho. Isso fica muito claro, né? O Tom tem vezes que chora porque caiu, porque machucou, e ele vem pro meu colo, mas ele fica o tempo todo assim, T-A-U, 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 que ele quer o Raul, né? E aí o Raul vem e abraça ele, ele fala, eu machuquei. É muito bonitinho, e é lindo você ver essa construção acontecer, né?
Então, essa tomada de consciência é muito importante. E tem outras situações mais práticas que a gente pode trabalhar e fazer, sempre estar muito atenta às necessidades, né? Entender. A criança, ela é igual a gente, é ser humano. Pasmem, criança é ser humano. Então, ela acorda de uma noite que foi mal dormida, que foi mais agitada, que ela vai acordar mais mal-humorada mesmo. A gente não acorda desse jeito? A gente acorda. Por que que a criança não pode acordar também? Acorda. Então, vai ter dia que ela vai estar mais disponível para aquela relação ali com o irmão, e vai ter dia que ela não vai estar disponível. Fora isso, tem as personalidades, a gente ainda tem que dar a sorte das personalidades também serem ali favoráveis para que essa coisa de o meu sonho da minha vida, todo mundo que tem 2 ou mais filhos, o sonho da vida é que os filhos sejam melhores amigos a vida inteira, né? Nosso sonho. Então a gente tem que entender que as personalidades também de cada um, né, os registros, a gente sabe que tem a epigenética, a gente sabe dos traumas transgeracionais e blá, 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 vão trazer também um pouco dessa construção dessa personalidade que a gente tem que torcer mesmo para que sejam ali próximos e que fiquem amigos, né? Aqui em casa eu tenho um que acorda dando bom dia, igual o pai. Acorda dando bom dia para o sol, para a nuvem, para o passarinho, não sei o quê, e eu quero que o passarinho vá cantar lá em Fernando de Noronha, porque eu quero dormir mais 5 minutos. E o outro filho é igual a mim. E aí, na hora que acordam, já dá conflito, porque um quer abraçar, quer beijar, quer encostar, quer pegar no cabelo, falar você é tão lindo, eu te amo tanto. E o outro tá falando bom dia para quem? Quem inventou esse negócio de acordar agora? Pelo amor de Deus, sabe? Apaga a luz do sol que eu quero dormir mais. Então já tem conflito. E se eu, que sou a mãe, não entendo isso, eu vou achar um absurdo que está acordando mal-humorado, tratar o irmão que está sendo tão amoroso, tão carinhoso, mas também que está sendo um pé no saco naquela hora ali para aquela criança. E aí eu vou exigir que aquela criança que está mal-humorada, que está ali acordando, reiniciando no tempo dela, ultrapasse o limite dela para agradar ao outro. E isso vai gerando conflito. Porque eles não vão culpar a gente, porque eles precisam tanto do nosso amor para a sobrevivência, que eles não vão culpar a gente, eles não vão ficar com raiva da gente, eles vão ficar com raiva do outro, do irmão. Por isso que eu digo que a gente vai criando as situações de conflito, de ciúme, de comparação. Comparar um com o outro não tem nada pior. E a família da gente faz isso o tempo inteiro. A gente faz também, mas na medida que a gente vai tomando a consciência, a gente diminui muito isso, né? Mas as famílias, as tias, né, na época do Natal, nossa, mas fulano é tão bonzinho, e o outro fulano, ele é tão bagunceiro, tão levado, e não sei o quê. E eles escutam, e eles sabem que estão falando deles, porque eles não são objeto. E eles são excelentes observadores, eles observam tudo, eles pegam tudo, o HD deles está vazio, então eles absorvem tudo, mas eles são péssimos intérpretes. Então eles vão levar aquilo ali, eu não sou bom o suficiente, mamãe não me ama igual eu amo fulano, eu tenho que comportar de tal jeito para que ela me aceite, para que ela me respeite, para que ela me veja. E isso leva todo mundo para o sofrimento. E isso cria relações entre irmãos distantes. Né? Quando eu digo eu amo os meus irmãos, eu amo os meus irmãos. E eu tinha muita dificuldade, eu sofria muito de entender o porquê que a gente era tão distante, porque a minha família é tão unida, encontra todo final de semana, é churrasco, é festa, é não sei o quê, nananã. Mas qualquer coisa que acontecia comigo, boa ou ruim, não eram as primeiras pessoas para quem eu ligava. Se eu tinha um segredo para contar, ou se eu tinha uma situação para eu desabafar, não era para quem eu ligava. Por que que isso acontecia? Eu não sabia de onde. Hoje eu sei de onde vem, né? Que veio dessas comparações, que veio o meu irmão do meio, que é com quem eu tenho esse relacionamento mais distante, ele nasceu, eu tinha 2 anos e 11 meses. E eu que já tinha um pai e uma mãe muito escassos, de muitas migalhas, porque mamãe trabalhava dando plantão e meu pai, representante comercial, viajava muito, então eles muito ausentes, né? Muito ausentes. Me vi tendo que dividir essa migalha, e aí eu não lembro de muitas questões da infância ali e tudo. E ele cresceu a vida inteira escutando, e aí eu fui a boazinha,
que a Mariana é tão boazinha, a Mariana é tão inteligente, a Mariana, todas as provas ela tira 10, tudo que ela faz ela passa, e você aí não fez, tá aí morrendo para passar. Quando ele passou na faculdade, meu avô deu dinheiro para ele, porque ficou tipo maravilhado que ele tinha. Nossa, não estou acreditando que você conseguiu passar. E aí eu sei, é lógico que ele vai querer distância de uma pessoa tão perfeita dessa, igual eu fui, aos olhos dos meus avós e de quem mais circundava a gente ali, né? E eu também vou querer distância dele. Foi a pessoa que roubou papai e mamãe, de quem eu já tinha tão pouco. E aí você vai entendendo esses caminhos. Então, Cal, o que você está trazendo é muito importante da gente falar, porque o relacionamento que a gente ajuda os nossos filhos a construírem na infância vai pautar e determinar como vai ser esse relacionamento na adolescência e na fase adulta. E mais uma vez o convite, né, para a gente tomar consciência, porque às vezes eu compartilhei a semana passada com Kaline na terapia, estava falando sobre essas disputas que acontecem aqui em casa, né? Eu tenho o Pedro de 8 e a Ana de 2,5, e acontece exatamente essas cenas que você relatou, Mari. O Pedro senta no meu colo, a Ana quer tirar o Pedro de cima de mim, ela quer o tempo todo só para ela. E eu fiquei pensando assim, mas gente, a Ana amamenta, a Ana mama ainda, a gente dorme juntas, eu passo tanto tempo com ela, e ainda assim não é suficiente, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E eu fui trabalhar sobre isso, né? Entender um pouco o que eu não estou vendo. E às vezes é isso, não é a presença ali física, não é a quantidade de tempo, mas a presença emocional, né? Onde a gente está realmente quando a gente está com os nossos filhos, né? Onde está a nossa cabeça, a gente está por inteiro ou só pela metade? E eles sentem tudo isso, né, Mari? E a gente precisa observar, se olhar e observar o que às vezes a gente não consegue nomear em meio a todas essas dinâmicas. E é mais um convite para a gente observar a nossa própria história, mais uma vez se acolher, não culpar, né? A ideia não é essa, não é trazer mais culpa e mais peso, mas olhar com amor para essas situações e aprender com elas. Sem dúvida, né, Dé? A gente precisa olhar, porque muitas vezes a nossa história de vida com os nossos irmãos, ou com crianças que a gente teve, né, ali, situações de irmandade, vai pautar a forma como nós, mães, vamos nos relacionar com os nossos filhos. Então, por exemplo, eu sou a mais velha, que tem um sentimento de injustiça muito grande dentro de mim. Por diversas vezes, independente do que tivesse acontecido, eu defendia o Raul, que é o mais velho, porque eu falava, eu não quero que ele sinta a injustiça que eu sentia. E às vezes, ele que tinha ali iniciado a questão toda do conflito e tal. E eu acabava fazendo errado. E aí eu vou gerar um sentimento de injustiça no menor, né? E fiz isso várias vezes, provavelmente faço ainda, né? Porque não estou sempre consciente ali, e às vezes o bicho está pegando mesmo, e aí a gente vai ali 1% melhor por dia, né? Perfeitas nunca, jamais. Então, a gente precisa olhar para isso, porque o jeito que a nossa relação foi construída com os nossos irmãos também vai pautar a forma como a gente vai se relacionar com esses filhos, né? Igual eu falei, eu tive uma dificuldade de vínculo com o Tom quando ele nasceu, por causa dessa questão do Raul, com certeza, e foi inconsciente, foi muito inconsciente, eu inclusive precisei de ajuda profissional. Eu fiz acompanhamento com o educador parental, eu fui para o médico porque eu precisei ser medicada, porque com certeza era uma sensação em mim de abandono e de rejeição que eu senti lá quando meu irmão do meio nasceu, que quando o Tom nasceu voltou à tona. E eu nem sabia que eu tinha. E aí eu não estava conseguindo lidar com aquilo, porque no puerpério a gente é só hormônio, a gente só sente, a gente não lida com nada, né? Então precisei de ajuda. E eu sou educadora parental. E eu tenho toda essa consciência, esse conhecimento, eu estudo isso e eu ensino isso. E eu passei por tudo isso também, né? Então é muito importante que a gente tenha sempre esse olhar atento, né? E eu fiquei devendo as coisas mais práticas, assim, mas é a gente ser mesmo, né? Esse guia,
jamais tentar ser o juiz nessa relação, que vai determinar a sentença de quem está certo, quem está errado. Entender que nessa construção dessa relação não tem o certo e o errado, porque a gente nunca vai saber. A gente que está de fora, a gente nunca, nunca vai saber a hora que começou o conflito. Nunca. Igual eu falei, ele pode ter começado uma semana para trás e a gente só está vendo o negócio acontecer agora, aqui na nossa frente, né? Então, a gente não ser juiz, a gente validar e acolher as emoções e os sentimentos de cada um e entender que isso significa que muitas vezes alguém vai sair frustrado desse ciclo de conflito. E aí, como mãe, eu preciso acolher. Falar, filha, eu te entendo que você ficou frustrado. Mas seu irmão estava brincando primeiro com o brinquedo e você tirou da mão dele sem pedir licença. Ele quer brincar ainda. Eu entendo que você está aí chorando, que você quer aquele brinquedo, e eu vou te dar assim que ele terminar de brincar. Mas enquanto você não quer brincar com nenhum outro brinquedo, que você não quer fazer nada, vem aqui então, fica aqui com a mamãe que eu vou colher o seu choro. E isso também é uma dificuldade que a gente tem muitas vezes. Né? A gente põe todo mundo de castigo, porque aí a gente não tem mais que lidar com o conflito. Ninguém tem que. Eu não tenho que lidar com a frustração de um e do outro, porque vai estar todo mundo frustrado. Eles que lidem com a deles lá, porque eu também estou muito frustrada, porque eles me atrapalharam aqui no meio de um negócio que eu estava fazendo do meu trabalho. Né? Fica mais fácil esse caminho de punir todo mundo sem olhar o que aconteceu e sem tomar esse cuidado de propor soluções, de propor alternativas. Mesmo os mais velhos, quando vão tentar a solução ali sozinhos, por vezes eles falam: ah, não, eu não quero resolver, eu não quero resolver nada com ele, eu não quero nem falar com ele. Gente, eu entendo vocês estarem com raiva, estarem frustrados, né? O que vocês estiverem sentindo. Nem é muito bom também a gente ficar nomeando o que eles estão sentindo, que é importante que eles descubram, né, por eles mesmos. Mas o fato de vocês estarem sentindo isso não dá direito de que vocês sejam violentos com outras pessoas, né? E o fato de vocês estarem sentindo isso e não quererem encontrar juntos uma solução vai fazer com que eu busque essa solução. Mas aí tem grandes chances da mamãe ser injusta com um de vocês. E aí, quando a gente fala dessa forma, a tendência deles é falar assim: não, então pode deixar que a gente resolve. E eu já vi isso acontecer na prática, né? Então, é importante que a gente esteja ali, mais uma vez, entendendo qual que é a necessidade. Eles têm a necessidade de que eu ajude eles a encontrar uma solução? Tem necessidade de eu separar fisicamente? Vai ter hora que a gente vai precisar separar fisicamente. Porque a energia vai estar tão acumulada ali, a gente, coisa de uma semana, é energia pra caramba acumulada dentro de um corpinho. Pensa a gente numa situação de trabalho que está lidando com uma frustração a semana inteira. Chega sexta-feira, a gente está esgotado. Se a gente não explodiu no trabalho, a gente vai explodir em casa, ou com o marido, ou com os filhos, ou com nós mesmos. Né? Se enfiar numa torta de chocolate, alguma coisa do tipo assim. Né? É o que a gente faz, né? É uma coisa agressiva, né? Essa alimentação assim da raiva compulsiva. Então, é o que a gente vai fazer. Então, a gente entender qual que é a necessidade ali. Ah, não, eles vão conseguir resolver sozinho, ótimos, mas a gente precisa estar atento, porque pode ser que vá para uma agressão, vá para uma briga que se torne física ali, e aí a gente tem que separar, a gente tem que intervir mesmo. Mas, de um modo geral, quanto mais a gente conseguir que eles negociem entre eles, tentem solucionar e etc., melhor. Né? Eu estou aqui atenta, eu separo as minhas manhãs para estar com os dois, por conta dos dois. E de tarde, Raul vai para a aula, o Tom vai para a casa de brincar. E vários momentos os dois estão brincando, e aí eu estou fazendo outra coisa, porque eles me dispensaram ali. Tem dia que eu sou literalmente dispensada. Não, mãe, a gente não quer você que não pode ir, dá licença. É porque talvez eu vou querer controlar a brincadeira e aí eles não me querem por perto, entendeu? E aí eu vejo o Raul falando: não, Tom, não é assim, que não sei o quê. E aí o Tom dá uma ameaçada de chorar. E aí o Raul vai: não, Tom, é porque é assim, assim, assado, é porque você ainda não sabe, eu tô te ensinando, não sei o quê. E aí eles mesmos já vão, entendeu? E vai resolvendo. E aí opa, beleza, já foi agora. 1-0 para eles, não precisei
ir lá, tá tudo certo. E aí eu vou lá, falei aí, gente, tá tudo bem aí? Vocês estão precisando da minha ajuda? Não sei o que, não, tá tudo bem, então ótimo, tá tudo bem. Eles resolveram do jeito deles. Às vezes nem é um jeito que a gente já tinha pensado de resolver, porque a gente é dessas, né? A gente já resolve tudo ali na cabeça, já chega com a resposta pronta. Não quer nem escutar. E eles resolvem e tá tudo certo. Então é ouvir, é trazer essa escuta ativa para dentro da nossa casa, né? Essa relação compassiva, de olhar para eles e falar: o que que ele está querendo me dizer com esse comportamento? Que eu acho que é o mais precioso que a gente pode levar disso. Ô Mari, isso ficou muito assim forte, né, ao te escutar. Aceitar a individualidade de cada filho de certa forma, sai uma culpa nas costas da mãe, eu me sinto mais aliviada Que ao bom. entender que eu não preciso, sabe, dar o mesmo para os dois, porque os dois são pessoas diferentes, com necessidades diferentes, e que eu vou ser uma mãe diferente para cada filho, né? E dessa importância da gente, dessa sensibilidade, né? De escutar o que a criança está trazendo, né? Tentar entender assim, o que ela está querendo me comunicar e como que eu posso atender essa necessidade. Aqui em casa tem uma diferença de idade, né? Assim, de 4 anos e meio. E a Helena tem 8 meses, o Tomás tem 5. E às vezes o Tomás ele tem aqueles comportamentos que algumas pessoas vão falar, mas é comportamento regressivo. Não, não existe comportamento regressivo. Existe uma criança que está com uma necessidade e que, ao ver aquele comportamento, a gente precisa atender aquela necessidade dela, porque são os pedidos deslocados, né? Que ela te pede uma coisa, mas, na verdade, ela quer outra. Então, ele fala, por exemplo, assim, eu quero usar fralda. Quando a Helena chegou, que a Helena tem 8 meses, né? Isso mais no início, eu quero também usar fralda. Eu falei, tudo bem, filho, a gente coloca a fralda. E aí o meu marido, mas você já é um rapazinho, você não precisa de fralda, você já tem 5 anos, Tomás. O que é isso, cara? Calma, amor. Ele quer experimentar. Ele deixou a fralda, mas ele quer experimentar como é que é usar a fralda de novo. Tudo bem, filho, vamos colocar a fralda. Eu estou percebendo que não é um comportamento de regressão, né? Ele não vai voltar a usar fralda, mas ele quer se sentir amado como aquela irmã tá, ele quer receber a atenção que aquela irmã está recebendo. Então, são coisas assim, às vezes, simples que os pais podem resolver, né, que podem diminuir muito esses conflitos. Então, aí ele fala assim, eu quero sentar no carrinho da minha irmã, eu quero andar no carrinho da minha irmã. E aí o meu marido fala, não, mas esse carrinho não vai te aguentar. Esse carrinho, calma, amor, esse carrinho vai até 20 quilos. Então vai, Helena tá no colo, vamos levar o carrinho aqui. Senta, filho, vamos experimentar como é que é andar de carrinho, né? Esses comportamentos, assim. E aí, essa rigidez dos pais, né? Faz aumentar esses conflitos, né? E a necessidade da criança se comportar cada vez pior, porque ela está querendo, gente, te falar uma coisa, mas você não está entendendo. Então, ela vai fazer de tudo para que você entenda. Outra estratégia que eu sempre ouvi falar, né? E eu queria te perguntar o que você acha disso? Ter momentos, né? A sós com cada criança. Isso é fundamental, né? A gente chama do momento, do dia, da hora, do filho único, né? E isso é muito importante, porque é um momento que a gente, enquanto mãe, enquanto pai, enquanto cuidador daquela criança, a gente consegue estar ali com aquela criança, e preferencialmente fazendo tudo que ela propôs, né? Normalmente a gente faz isso quando a gente senta para brincar. E aí a brincadeira vira um estresse porque a gente quer conduzir a brincadeira, porque a gente quer ensinar para a criança como é que brinca. E aí não vai adiantar nada, não vai resolver nada. Então, entrar no mundo daquela criança, vamos tomar um sorvete só eu e você. Vamos, né? O Raul agora tá fazendo aula de skate, então vamos na aula de skate só eu e você. Vamos, fazer uma caminhada, só eu e você. Vamos ver um filme, né? O Tom dorme mais cedo, então vamos ver um filme depois, só eu e você. Trazer esses momentos
tanto com um quanto com o outro. Mesmo bebezinhos, muito bebezinhos, com 5, 6 meses, também precisam desse momento. Só com o cuidador, só com a mamãe, só com o papai, só com o cuidador ali, né? É muito importante que a gente traga isso para dentro da nossa rotina. Embora, gente, eu sei que é difícil, eu sei que muitos de nós a gente sai cedo de casa e volta tarde. Eu tenho certeza que está todo mundo fazendo o melhor que pode com os recursos que tem. Mas, mais uma vez, a partir do momento que a gente tem essa tomada de consciência, a gente começa a conseguir encontrar momentos, mesmo que sejam 5 minutos do dia, um banho tomado junto, abraçadinho, sabe? Um livro que você vai contar a história. Você consegue encontrar momentos para proporcionar isso para cada um dos filhos. E isso é muito importante, porque eles se sentem vistos, eles se sentem valorizados, eles se sentem escutados, eles se sentem pertencentes, né? O mais velho, ele vai trazer, quando nasce um filho mais novo, ele vai trazer esses pedidos. Eu gostei que você usou um termo muito chique, pedidos deslocados, vou usar esse agora, porque antes eu falava pedidos disfarçados. E ele vai trazer muito isso. Então, ele vai pedir para você dar comida na boca, ele vai pedir para você dar banho, ele vai pedir, se você não faz ele dormir, ele vai pedir para você fazer ele dormir, vai pedir para você contar história, vai pedir colo, muitas vezes, né? Então, isso vai acontecer. Mas a gente é adulto, a gente consegue lidar com isso. Eles são crianças que estão se sentindo ali desamparadas, estão se sentindo ali sozinhos, abandonados muitas vezes, né? Eles não entendem, eles não têm ainda nem habilidade e nem maturidade cerebral e emocional para entender um momento de uma gravidez. Eles só vão começar a lidar com aquele bebê que nasceu quando o bebê nascer de fato. Eles não vivem no futuro e não vivem no passado, eles vivem no presente. A gente pode sim preparar eles para a chegada do segundo, do terceiro filho, mas é muito mais importante que a gente se prepare para não mais ser mãe de um, ser mãe de dois, ser mãe de três, porque a gente vai ter que dividir tudo, 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 tudo. E talvez assim, né, quando a gente começou a se falar, Mari, a gente gostaria muito que você deixasse uma mensagem final e tal. Nem sei se a gente está no final, mas já estou, porque provavelmente eu vou repetir isso no final. Quando a gente é mãe de dois ou mais, a gente vai dividir tudo, tudo. A gente divide o tempo, a gente divide a cama, a gente divide os espaços deles uns com os outros. Muitas vezes vai dividir o quarto, vai dividir a banheira, vai dividir o banheiro, vai dividir a atenção, vai dividir tudo. A única coisa que multiplica é o amor que a gente sente por eles, né? Isso não divide. E isso ficou. Eu tinha muito medo disso quando o Tom nasceu. Eu disse, meu Deus do céu, agora eu vou amar o Raul só pela metade. E eu vi que o amor multiplicou. E a gente tem que se apegar a isso, porque é isso que vai pautar e construir e estabelecer a forma como a gente vai se relacionar com eles e a forma como eles também vão se relacionar com eles mesmos, de aceitação, de pertencimento, de respeito, de conhecimento, e também com os irmãos e com quem mais eles forem se relacionar aí no mundo. Essa mensagem final foi um abraço. Eu me senti assim, abraçada, acolhida, porque eu confesso que tem alguns momentos que a gente fica, mesmo sabendo de tantas coisas, mesmo investigando a nossa própria história, que é um movimento que não para, né? Não, Tem é momentos que a infinito. gente olha para tudo isso e fala assim, gente, eu não sei se eu vou dar conta, eu não sei se eu vou conseguir, é muito desafiador. Mas vamos seguindo, né, Mari? Dando um passo de cada vez, se abraçando a cada situação e aprendendo, se permitindo aprender, porque é isso, a gente precisa se permitir aprender e confiar no amor. E no relacionamento deles também, a gente precisa confiar que eles vão dar conta de se relacionarem sem a gente ter que ficar falando o que eles têm que fazer um com o outro, sabe? Sim. Tem que deixar fluir, porque eles vão dar conta. Eles nasceram irmãos, eles vão aprender a construir isso da forma mais bonita e saudável possível, desde que a gente seja guia. A gente não queira ser ali, né, para eles barreira e querer ser general de mandar e desmandar, ensinar o que eles têm que fazer.
Lindo, lindo, Mari. Muito obrigada por esse tempo tão maravilhoso. É uma honra e um grande presente te ouvir, aprender com você, aprender com a sua experiência. Obrigada pelo trabalho que você entrega para esse mundo. Eu fiquei muito emocionada de ouvir o que você faz e muito grata também de saber que existem pessoas fazendo o que você faz. Não só uma, mas muitas pessoas que estão reunidas, né, em prol de uma infância mais respeitosa, de uma infância mais amorosa, de construir essa infância que a gente tanto fala, né, e que a gente deseja para os nossos filhos e para todas as crianças. Então, muito obrigada mais uma vez. Você fica à vontade para divulgar o seu Instagram aqui, como que as pessoas te acham. Eu sei que você está o final de ano vai ser uma loucura e está prestes a começar turmas novas, então divulga aqui o seu trabalho, por favor, para as pessoas saberem onde te encontrar. Ai, gente, primeiro agradecer o convite. É um tema que eu amo falar, e que eu acho que é preciso falar, porque a gente fala muito pouco sobre o relacionamento entre irmãos, exatamente porque a gente normaliza que ele é de um jeito e na verdade não é, né? Então, muito obrigada pelo convite, pelo espaço, por me deixarem trazer aqui o meu conhecimento, tudo que eu estudo, tudo que eu vivo, que eu pratico. O que você falou sobre os filhos, mais uma mensagem aí final, né? A gente precisa, a gente fala, eu queria tanto que o mundo fosse melhor para ter filhos, para quem ainda não tem filhos, ou para quando meus filhos crescerem, e na verdade a gente precisa criar seres humanos melhores para que esse mundo seja melhor. E eu acredito muito nisso quando a gente está trabalhando em defesa da infância e da adolescência, né? Quando a gente atua respeitando essa infância, respeitando essa adolescência, eu acredito que a gente está ensinando para eles sobre resiliência, sobre autoamor, sobre autoconhecimento, sobre gerenciamento de emoções, sobre autoaceitação, respeito e etc. E eu acho que eles vão levar isso para o mundo de uma forma muito mais bonita do que a gente já leva hoje. Então, que a gente faça isso cada vez mais. Crie seres humanos incríveis para que o mundo se torne um lugar incrível da gente viver, né? Vocês me encontram no Instagram, Mari Furtado Oficial, me encontram no YouTube, Mari Furtado. Muito em breve, a 4ª turma do Relacionamento entre Irmãos vem aí, é para pais, é para mães, é para educadores, é para quem quiser se aprofundar, né, dentro desse tema. A gente vai falar das nossas relações, da nossa infância, e trazer isso à luz agora da infância e da adolescência dos nossos filhos, o nosso papel dentro dessa relação. Vamos falar dos conflitos e das brigas entre si, a parte mais prática ali do AUE, do negócio. Então, ele é um curso bem completo, bem legal, mas ao mesmo tempo prático de fazer. Então, ele é legal de fazer. E também a mentoria para profissionais, né? Educador parental, educadora parental, que quiser, né, entender como que essa profissão funciona na prática, até onde que pode ir, né? Que a gente não está limitado aos atendimentos de famílias, que a gente pode chegar onde a gente quiser, né? Eu comentei com vocês antes da gente começar a gravação, até a Disney precisa de um educador parental lá dentro, e é verdade. E aí eu ajudo nessa mentoria vocês profissionais a extrapolarem essas barreiras, a chegarem onde vocês querem chegar. A gente traça planos estratégicos, descobre os objetivos, as metas, e a gente consegue chegar lá em 8 semanas. É muito bonito ver a caminhada. Já estou indo para a 3ª turma agora, finalizamos a 2ª, e as caminhadas são cada vez mais extraordinárias. Eu fico muito orgulhosa das turmas que eu tenho, que a gente está literalmente indo para o mundo, que é exatamente o lugar do educador parental. O mundo precisa da gente. Nós temos o trabalho mais importante que existe no mundo. É o do educador parental, não tenho dúvida. Então, muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade, pelo convite. Eu amei estar aqui com vocês e podem me chamar para outras que eu estou à disposição. Mari, é uma delícia te escutar. A gente se diverte e foi muito importante, tá? A sua presença aqui, a sua contribuição, a sua partilha, porque eu sei, assim como as nossas ouvintes também, que muita coisa a gente faz, não porque nós somos mulheres malvadas, mães ruins, mas a gente faz porque a gente não sabe, né? Que é errado.
Então, você trouxe luz a muitas coisas, a muitos comportamentos, práticas, né, que a gente tem com os nossos filhos, né, a abordagem que a gente tem, como que a gente lida com essas crianças, com as brigas entre os irmãos, enfim, foi maravilhoso.